Boa tarde, juventude. Estamos aqui, para dar início a mais uma roda com a juventude. Amém? Que você se ligue aí. Se você deseja buscar mais do Senhor, saiba que esse momento é para você. Amém? O tema desses dias está sendo missões na quarentena, né? Então, que você se ligue aí nessa live aí. Se você deseja mais do Senhor nesse início de noite, saiba que se você ficar ligado nessa live, você não vai perder o seu tempo. Amém? Estamos com um convidado especial nessa noite aí, esse início de noite, e que você fique conectado aí, tá? Para receber mais do Senhor. Creio que algo novo vai ser depositado na sua vida nessa noite. Amém? Então vamos começar clamando pela presença do Espírito Santo. Atrai a presença do Espírito Santo aí onde você está, na sua casa, no seu quarto. O Espírito Santo ele está aí do teu lado. A distância de uma oração, a distância de um conversar, a distância de um diálogo. Se você puder fechar os seus olhos nesse momento e começar a declarar palavras que lhe toquem o seu coração, que atrai a presença do Espírito Santo, faça isso. Peça para o Espírito Santo preparar a sua mente para que você venha absorver tudo que vai ser falado nessa noite, nesse início de noite. Diga que o Espírito Santo é bem-vindo na sua casa, no seu quarto, aí onde você está. Mostre para esse Espírito Santo que esse lugar onde você está agora, que você, na verdade, é um lugar agradável, onde ele possa estar habitando nesse momento. Se conecte ao Espírito Santo nessa noite, nesse momento. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração, sermos inundados por tua glória, Senhor. Coloque a mão no seu coração nesse momento, porque você é a casa onde o Espírito Santo deseja habitar. Coloque a mão no seu peito e declare nesse momento comigo: Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar é você. É o desejo do meu coração, sermos inundados por tua glória, Senhor. Tua glória, Senhor. Não há nada igual, não há nada melhor ao que se compara a esperança viva. Declare tua presença, tua presença. Se você já provou, declare: eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Declare tua presença, tua presença. Chame pelo Espírito Santo. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração, sermos inundados por tua glória, Senhor.
você deseja ser inundado pelo Espírito Santo nessa noite, comece a atrair a sua presença para perto de você, para dentro de você. Não há nada igual, não há nada melhor ao que se compara a esperança viva, tua presença. Eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença, Santo Espírito, és bem-vinda aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor. Tua glória, Senhor. Quem deseja provar pelo Espírito Santo, quem deseja nesse início de noite ter uma dose ainda mais forte da sua presença, quem deseja ter Ele mais perto, ter Ele mais próximo essa noite, se você está aí do outro lado dessa live, na sua casa, faça agora desse momento um momento apropriado para receber a presença do Espírito Santo. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar da tua glória e bondade. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar da tua glória e bondade. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar da tua glória e bondade, Senhor. Santo Espírito. Vou deixar esse finalzinho para você falar com o Espírito Santo aí. É o desejo. Aleluia, nós te amamos, Senhor. Declara, Santo Espírito. Santo Espírito, és bem-vinda. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor. Tua glória, Senhor. Aleluia. Aleluia. Aplauda o Senhor aí na sua casa. Que o Senhor te abençoe aí. Vamos chamar agora o missionário Jonathan para tá dando continuidade à nossa roda com a juventude. Amém? Não saia daí não, não desconecte não, tá? Fique aí, seja mais abençoado. Amém? Talvez você esteja precisando dessa palavra nesse momento. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia.
Boa noite. Boa noite. A paz seja com todos, amém. Hoje a gente vamos estar trabalhando com o tema Missões na Quarentena. Amém? Vamos estar trabalhando com o tema Missões na Quarentena. Vamos aprender hoje. Hoje a gente tem a honra de estar com o secretário estadual de missões, o líder do nosso estado. Queria chamar aqui o Antônio José. Pastor Antônio José. Amém. Vamos estar sentando. Hoje a gente vai falar um pouco sobre missões na quarentena. Pode estar saindo o som aqui no microfone, Pedrinho? Pronto. Hoje a gente vai trabalhar sobre missões na quarentena. Hoje a gente vai aprender algumas estratégias. Vou preparar aqui algumas perguntas. Pastor, se quiser te apresentar. Glória a Deus. Boa noite a todos, paz seja convosco. É um prazer realmente estar participando aqui de mais um Roda da Juventude. Eu espero que possamos colaborar com a edificação das vidas e que o Senhor faça maravilhas através de nós. Amém. Glória a Deus, né? Queria que todos fechassem seus olhos, onde você estiver. Vamos fazer uma pequena oração e entregar esse momento para Deus, né? Querido Deus, amado Pai, nesse momento, Pai, queremos te render graças, queremos te agradecer, Senhor, pelo dia de hoje, Pai, queremos te agradecer pelo pão de cada dia, queremos te agradecer, Senhor, por essa noite, Pai. Abençoe mais uma roda com a juventude, abre o nosso coração, nos dá entendimento e abençoa cada filho teu, Pai, que se encontra nas suas residências, assistindo essa live, Pai. Em nome de Jesus, amém. Amém. Hoje vamos trabalhar sobre missões na pandemia. A gente preparamos algumas perguntas aqui para estar passando para o pastor, né? Pastor, com a pandemia a gente tivemos que recuar, né? A gente que trabalhamos de frente com o evangelho, a gente que trabalhamos de frente em missões, a gente meio que o evangelho um pouco teve que recuar. Nosso trabalho em termos de ações sociais, em termos de evangelismo, em termos de impacto, em termos de fazer ações em praça. Com isolamentos sociais, qual foram as dificuldades para poder alcançar a vida que o pastor mais teve na sua igreja? Olha, acredito que a maior dificuldade foi fazer com que a equipe que trabalha comigo vencesse o medo. É verdade. Porque com o isolamento social, a primeira questão a ser levantada foi: onde estão as pessoas e como essas pessoas estarão sendo alcançadas? Estarão nos hospitais? Estarão dentro das suas casas? Então, primeiro a gente teve que entender um pouco o contexto, né? Qual era aquela realidade nova que estava surgindo, qual seria as orientações do Ministério da Saúde, as orientações das autoridades governamentais, e a partir dessas orientações a gente teve que orar e analisar sobre aquilo que estava ao nosso alcance. Mas eu diria que, sem dúvida, a maior dificuldade para alcançar vidas foi isso, né? De fazer a equipe vencer o medo. Pronto. Aí a gente temos aqui uma pergunta número 2. Pastor, como foi que a sua igreja reagiu para bater de frente com essa pandemia? Para poder fazer evangelismo, para poder reagir, para poder continuar ganhando vidas? Olha, de início, todo mundo ficou assim, com o pé atrás, né? O pessoal ficou assim, e agora? Medo, né? O medo. E a gente começou a organizar, né, a nossa casa, né, a nossa igreja de maneira interna, organizar nossas programações online. Mas a gente percebeu que a gente podia ir além de uma live, a gente poderia fazer algo mais. E aí começamos a traçar as estratégias. Só que essas estratégias, elas não foram simplesmente lançadas ao vento. Muitas delas, o que foi que eu comecei a fazer? Eu comecei a dar o exemplo. Comecei a fazer primeiro,
para que os irmãos da igreja pudessem visualizar como que funcionava aquela estratégia, aquela ferramenta, e daí comecei a incentivá-los a replicar aquilo que eu acabei de demonstrar para eles. Inclusive fiz com eles, para depois eles fazerem com outros. E aí eles viram, né, inclusive aqueles que nem tinham muita habilidade com as mídias sociais, por exemplo, acabaram vencendo, né, a vergonha também, a timidez, e continuaram o trabalho, graças a Deus. Glória a Deus, né? Aí nesse tempo de quarentena, nós mesmo que todos se isolamos, né? Então quando se isolamos, uma das utilidades que nós mais utilizamos realmente foi as redes sociais. Cada um se apega bastante no celular, o Instagram, o Facebook, fazendo live. Como foi a maior estratégia, qual foi a estratégia que o pastor mais usou para poder continuar ganhando vida, para continuar evangelizando? Qual foi as estratégias em termos de internet, de tecnologia? Então, em termos da internet e da tecnologia, como nós fizemos? Nós criamos um projeto chamado Conexão Família. O que é a Conexão Família? É a videochamada da oração. Quando o WhatsApp liberou a videochamada para 5 e agora 8 pessoas, é possível, né? Para 8, né? Para 8 pessoas no próprio WhatsApp. Então eu comecei a dividir as famílias da igreja por equipes. Então todos os dias, ao meio-dia, eu ligava para 8 famílias. E essas 8 famílias recebiam uma palavra, uma pequena reflexão bíblica, e nós orávamos juntos, inclusive por alguns propósitos específicos que eles mesmos foram colocando. Isso possibilitou com que os irmãos da igreja começassem a se encontrar virtualmente, a interagir uns com os outros e começassem a ser fortalecidos. Tivemos casos de pessoas que foram curadas e tudo mais. E aí, a partir daí, né, como eu falei agora há pouco, que eles viram a demonstração, eu comecei a incentivar para que eles também fizessem isso agora com não cristãos. Ligue para pelo menos 5 a 8 amigos seus, faça uma videochamada e faça com eles o quê? Um culto simultâneo, como algumas igrejas nossas também chamam de santuário de oração. Se antes nós íamos de casa em casa, então agora nós vamos fazer isso pelo WhatsApp. Glória a Deus. E essa tem sido uma estratégia, uma das mais utilizadas, né? Além de também eu ter incentivado as pessoas da minha igreja a fazer um próprio culto mesmo através da sua própria rede social. Do mesmo jeito que ela faria, como se fosse numa casa, que lá tinha aquela programação bem semelhante a uma célula, né? Só que o culto simultâneo ele é apenas um dia, né? Com 2 louvores, uma reflexão bíblica, uma dinâmica. E eu comecei a desafiá-los, eu disse, olha, faça isso no seu Facebook, faça isso no seu Instagram, né? Então depois que o pessoal começou a perder a vergonha na videochamada do WhatsApp, então eles começaram a fazer agora de maneira mais abrangente, com um público maior, digamos assim. Uma adaptação, né? Uma adaptação, exatamente. Glória a Deus, né? Então você pode estar aproveitando a dica que o pastor está deixando, você que está na sua casa. Aproveite essa ferramenta, seu celular, seu Instagram, seu WhatsApp. Você pode fazer vídeo chamada, você pode fazer um evangelismo. Não precisa também ser um culto simultâneo. Você pode tirar uma pregação de um versículo e assim você pode estar ganhando vidas. Você pode estar ligando para os seus familiares, você pode estar pregando para os seus familiares e assim continuar fazendo evangelismo. Você que faz parte da equipe de missões local aqui do Farias Brito, ou que não faz parte, porque missões é em geral, os líderes, a todos, você pode estar utilizando essa dica que o pastor Antônio José está deixando para nós. Amém? Esse mês, pastor, a gente trabalhando também, eu que trabalho com missões, vejo no grupo de ADM, de missões do Estado, e fizemos também a oração aqui de frente à nossa igreja. O trabalho da Roda com a Juventude também está sendo uma benção, onde teve trabalho, até mesmo que foi passado pelo pastor, o Alexandre aproveitou para estar fazendo, que é saúde mental na quarentena, um trabalho bastante eficaz. Outro trabalho com a Roda com a Juventude foi não entrar em depressão, o trabalho sobre depressão. Outro foi trabalho com profissionais da saúde, outro trabalho excelente. Então a igreja continuou trabalhando, né? Teve o trabalho também que foi o culto de criança, o culto infantil, não deixar as crianças também despercebidas, mas também alcançar o evangelho às crianças, né? Ensinar as crianças o caminho que elas devem andar, e assim, algumas missionárias, a Jamília, a Beatriz,
continuou fazendo o evangelho, continuou fazendo o culto. A gente assim foi trabalhando, né? A gente também tem um calendário para estar trabalhando esse mês. No mês do próprio Semana do Evangelista, que foi a semana passada, né? Tava bem corrida já para a nossa igreja. Até conversei com o nosso pastor local, o pastor Sérgio. E a gente vai estar trabalhando essa semana. No mês passado também, nossa igreja se locomoveu, pastor, como teve lá a live solidária, que através do pastor a gente também fizemos a nossa live solidária. Conseguimos arrecadar 10 cesta básica, abençoamos 10 famílias, né? E assim a gente vai continuando, anunciando o evangelho, assim a gente vai continuando a falar do amor de Deus, assim a gente vai continuando a amar o próximo, né? Plantando o amor. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos ver aqui outra pergunta. Usar os meios digitais para promover o trabalho do evangelho significa que mais membro da igreja pode ser missionário? Sim, com certeza. Olha, tem um texto na palavra de Deus, aliás, vamos dizer 2 textos que o apóstolo Paulo utiliza. Um é quando ele fala lá em Efésios 5,16 que nós devemos aproveitar bem todas as oportunidades. E o outro é quando ele fala lá em 1 Coríntios 16:9, quando ele fala que Deus lhe abriu uma porta promissora e eficaz de anunciar o evangelho. Então, antes, muitas pessoas que usavam as suas redes sociais apenas como uma opção de diversão, de lazer, às vezes alguns para se lamentar ou murmurar, né, para ficar postando ali coisas particulares da sua própria vida, ostentar, né? Então agora nós passamos a incentivar as pessoas. Eu digo, olha, você tem uma porta para o mundo, use a sua rede social para anunciar Jesus, para falar de Jesus, porque a gente sabe que durante esse tempo de quarentena aumentou o número de suicídio, aumentou o número de pessoas, né, em depressão. Então nós começamos a desenvolver estratégias. Por exemplo, como você citou agora mesmo, a Semana Nacional de Evangelização. Então na nossa igreja, cada dia a gente fez uma programação para incentivar os membros a fazer. Então cada dia foi uma tarefinha. Então o primeiro dia foi fazer a videochamada da oração, como eu falei, Conexão Família. Famílias ali no WhatsApp se reunidas, né? O segundo dia foi exatamente para enviar uma música que falasse de salvação para um amigo não cristão. O outro dia foi enviar um áudio. Eu disse, olha, grave um áudio. Meu amigo Alexandre, lembrei de você, quer dizer que Jesus te ama, que Jesus é o Salvador. Sabe, mandar um áudio com um plano de salvação. Aí o quarto dia, aí foi o dia de fazer como se fosse o culto simultâneo na rede social, né? Aí o quinto dia foi postar um versículo bíblico de salvação na sua rede social, no seu status, no seu stories, né? Aí o sexto dia a gente fez foi a oração na calçada, né? E aí foi quando a gente fez o pit stop da oração em frente à igreja. Eu acompanhei. Isso. E aí o sétimo dia eu digo, olha, o sétimo dia já caía no domingo, que normalmente a gente faz a live, né, do culto da igreja. Eu disse, então, se nós tivéssemos o culto da colheita presencial, você iria trazer o seu visitante, ia trazer os seus amigos para a igreja. Como nós estamos virtualmente, o que você vai fazer? Você vai compartilhar o link do nosso culto para pelo menos 10 amigos não cristãos. Então, cada semana, uma estratégia digital diferente e que a gente está continuando, graças a Deus. Graças a Deus. E eu pude ver o que você acabou de comentar. Cada membro, aquele membro nosso, aquele discípulo nosso que nunca tinha tido a coragem para abrir a boca e utilizar. Inclusive, uma delas me enviou um áudio chorando, dizendo assim, pastor, muito obrigado, porque na hora que eu liguei para uma amiga minha, ela estava já com o marido de malas prontas, pedindo divórcio, iam se separar. E foi na hora que eu liguei, orei por eles e eles se reconciliaram e entregaram a vida a Jesus. Então, assim, um dos testemunhos assim, maravilhoso. Uma pessoa que nunca tinha falado de Jesus, teve coragem de usar o WhatsApp para fazer uma ligação e ganhou aquela família para Jesus. Glória então, Deus seja louvado, né? É mais uma experiência, né? Olha, uma vida, né? Que ia se separar, uma família que ia se separar pelo esse ato, né? Você pode estar utilizando, você que deseja, para ser missionário tem que fazer isso. Não, para ser missionário basta você fazer coisas simples, anunciar o evangelho, né? E hoje eu pensando, né? Deus é maravilhoso, Deus sabe de todas as coisas, tudo Deus está no controle.
Já pensou se num período dessa pandemia a gente não tivesse as redes sociais, pastor? É verdade. Se a gente fosse... Como é que a gente ia saber as notícias? Como é que a gente... Por exemplo, até o auxílio. Como é que o povo ia saber do auxílio se não fosse as redes sociais? Tanta facilidade, né, que o governo deu. Como é que a gente, hoje em dia, a gente consegue acompanhar até mesmo ao vivo o que está acontecendo em outro país através de um jornal, através de redes sociais, né? Então Deus, ele está no controle de tudo. Então você que tem redes sociais, que é impossível não ter, utilize para falar do amor de Deus, utilize para fazer o bem, trabalhe. Hoje eu vejo muita nossa igreja trabalhando, todos os ministérios de homens, de casais. Nossa igreja, graças a Deus, hoje é uma bênção, porque trabalha bastante e está utilizando o meio mais eficaz, que é a rede social hoje, para ganhar vida, né? Para alcançar pessoas, não é, pastor? Verdade. Uma questão que você citou, por exemplo, a questão dos profissionais, né? Nós temos profissionais nas nossas igrejas, né? Inclusive, talvez alguns deles possam até estar nos assistindo aqui agora. Então, a questão é o seguinte: como que você pode servir as pessoas, né? Fazer com que a sua luz brilhe, que as pessoas vejam Jesus através de você? Foi aí que surgiu a ideia de fazer a live com os profissionais de saúde, orientando como fazer a prevenção do coronavírus, profissionais da psicologia, né, profissionais de finanças. Muitas pessoas ficaram com dificuldade de como administrar a sua vida financeira, tanto da sua família como do seu comércio, do seu empreendedor. Nós tivemos uma live que foi muito interessante, né, com uma consultora Sebrae, a missionária Joelma, como empreender na pandemia, que deu dicas assim valiosíssimas. Eu fiquei muito admirado com as oportunidades que de repente podem surgir para quem quer empreender. Então, profissionais da nossa igreja, que normalmente uma consultoria dessa, por exemplo, vamos chamar assim, poderia ser pago, acabaram ofertando isso na vida das pessoas que estavam assistindo. É uma forma da igreja fazer, ser luz do mundo, ser sal da terra, né? Glória a Deus, né? Então, Deus vai abrindo as portas até para essas bênçãos, né? Abrindo nossos olhos. Vamos à quinta pergunta. Com o evangelismo digital, é possível transformar a mensagem cristã ao alcance de uma missão global no mundo? Sim, é verdade. É possível, né? A gente sabe que nada é tão melhor e tão eficaz do que o missionário estar lá presencialmente, com os seus pés, doando a sua vida, né? Tendo uma vida de exemplo. Mas, através dos meios digitais, a missão ela se torna global porque nós temos um público infinito. Por exemplo, nós realizamos agora, semana passada, um congresso que nós chamamos de Congresso de Missões Virtual, Congresso de Missões Online. Começou com uma ideia de estadual, mas através da rede social acabou se tornando internacional, porque nós vemos pessoas de outros países nos acompanhando, né? Nós vemos, por exemplo, países onde existe perseguição ao Evangelho de Cristo Jesus, então de repente as redes sociais estão chegando. Então é aí onde a gente pode quebrar paradigmas aqui um pouquinho. Às vezes eu vejo irmãos que criticam e dizem assim: a Bíblia para mim tem que ser impressa, essa história de Bíblia no celular. Mas deixa eu falar uma coisa para você que é contra a Bíblia no celular. Se não fosse os aplicativos de Bíblias que nós temos hoje, que você pode baixar aí no seu smartphone, muitos dos irmãos onde há perseguição evangélica não tinham acesso à Bíblia. Não tinha como ler, né? Não tinha como ler. Não pode estar com a Bíblia na mão, não pode estar com a Bíblia impressa, porque a alfândega, a polícia daquele país vai apreender. Mas de repente, se ele baixa o aplicativo ali, né, de uma rádio gospel, baixa o aplicativo ali para ele acompanhar um programa evangélico, para ele acompanhar a partir da mídia social, baixa o aplicativo da Bíblia virtual. São meios de nós chegarmos aos lugares mais distintos. Por exemplo, eu tive a graça assim, de fazer uma live com uma pastora Joana, que ela trabalha com os ribeirinhos na Amazônia. E eu acabei descobrindo uma coisa que eu não sabia, que existe aproximadamente 10 mil comunidades ribeirinhas que não têm a presença de um crente sequer. E a pastora Joana está lá. E aí foi difícil a gente conseguir a conexão com ela, porque imagina, no meio da Amazônia, né, do Rio Madeira. Então ela teve que sair de dentro do espaço da igreja, chegar para a beira do rio,
e você olhava assim atrás dela, você via a floresta, para poder conseguir um sinal para fazer a live com a gente. Eita. E ela dizendo assim, pastor, olha, através dessa live, os nossos irmãos aqui ribeirinhos estão nos assistindo. Glória Quer dizer, a Deus. quando, meu Deus, eu não sei, pode até que algum dia Deus me leve lá para ver, mas eu nunca imaginei me chegar lá no Ribeirinhos, mas eu estava lá falando com a igreja dos O Ribeirinhos. evangelho estava alcançando, né? Exatamente. A internet proporcionou, exatamente. Glória a Deus, né? E a gente sabemos também, né? Um dos sinais da volta de Jesus é que quando toda criatura souber do amor dele, né? E através da tecnologia, através da evangelização, com certeza bem mais pessoas vão conseguir ser alcançadas, né? É verdade. Inclusive a SGM, a Secretaria Geral de Missões, ela percebeu o poder das mídias sociais e começou um projeto inovador, por exemplo, que é o X da Questão, né? Que ele é um manual onde tem roteiros de célula que é recomendado para se fazer dentro das empresas ou das universidades, só que existe o aplicativo X da Questão. Então todos os membros da célula estão ali acompanhando a mensagem através do aplicativo, né? E a partir daí então a gente está vendo que essa questão da missão digital ela só está evoluindo a cada vez mais. Glória a Deus. Eu vou estar fazendo, gente, outra pergunta agora o pastor. Aí depois você que tem uma pergunta sobre missões, tem algo que deseja perguntar, você pode estar perguntando tanto para mim como também para o pastor Antônio, amém? Você que está nos assistindo. Pastor, eu quero ganhar pessoas para Cristo na pandemia. O que eu devo fazer? Qual é o modo mais eficaz? O pastor até citou agora uma pessoa, né, que ele tinha vergonha de falar. E muitas pessoas têm vergonha de chegar na outra e falar, ó, o amor de Deus é assim, assim, assim. Mas pode ser alcançado de outras formas. Quais seriam as outras formas? Como o pastor até já citou algumas agora. Abre um pouquinho mais a nossa mente. Pronto. Por exemplo, algo bem simples que pode ser feito é você enviar uma mensagem de texto, né, para uma pessoa que precisa de Jesus. Mas é muito importante frisar que essa mensagem não seja como aquelas correntes que todo mundo envia para todo mundo. Né? Não, que compartilha. Mas que seja algo pessoal. Então, por exemplo, chegar e dizer assim, eu vou digitar aqui uma mensagem de texto e dizer assim, olha, Júlio, bom dia, Deus te abençoe, né? Que o Senhor possa estar abençoando a sua vida. E ali, eu vou estar orando antes de enviar a mensagem para que Deus me dê qual é a palavra que eu vou enviar para aquela pessoa, né? Uma palavra de ânimo, né? Uma palavra de ânimo, de esperança. Eu acho que nunca a gente necessitou compartilhar tanta esperança como agora. É engraçado porque as pessoas têm uma frase, né, popular que diz assim, a esperança é a última que morre. Mas a Bíblia diz que a nossa esperança é Cristo, então nossa esperança ressuscitou. Né? É verdade. Então, compartilhe Cristo. Nosso Deus está vivo, então compartilhe Cristo. Eu vejo que tem muita galera usando agora o TikTok, né? Faz um vídeo, cara, mesmo que seja de humor, mas falando de Jesus. Tem muitas pessoas também que estão utilizando para falar do amor de Deus, dá para você dublar falando do amor de Deus. Tem muitas pessoas que utilizam também já para anunciar o evangelho. Então tem coisas que dá para você dublar no TikTok, dá para você utilizar também para compartilhar o amor de Deus. Essa é a ideia. E nós aqui do Ceará, a gente parece que tem o humor na veia, né? Então tem o humor na veia. Então, de repente, a gente pega uma situação dessa e usando essa questão do humor, a gente atrai a atenção da pessoa. A pessoa acha que é só um vídeo bobo, é só um vídeo que você tá ali de zoeira e de repente você tem uma mensagem de Jesus. Tá plantando uma semente, né, pastor? Tá plantando uma semente. Glória a Deus. Júlio, tem alguma mensagem? Alguém colocou alguma pergunta? Até agora só estão elogiando. Glória a Deus, né? É uma coisa boa. Vamos a outra pergunta. Pastor, quais foram os maiores benefícios, né? Estamos num período de pandemia, mas lógico também tem um lado bom. Quais foram os maiores benefícios devido a essa pandemia, na visão do pastor, na visão do lado de Cristo, do Evangelho? Olha, eu acredito que o maior benefício dessa pandemia foi desafiar os cristãos a viver um relacionamento íntimo e pessoal com Deus a quebrar aquela estrutura religiosa,
né? Não desprezando a congregação, né? Isso é importante, a Bíblia valoriza a congregação, mas muitas pessoas dentro de nossas igrejas, eles apenas mudaram de igreja. Eles saíram da igreja romana para vir para a igreja evangélica, mas apenas para cumprir um ritual religioso. As pessoas vinham, cantavam, ouviam aquele sermão e voltavam para suas casas. E agora, com a questão do isolamento, ou eu aprendo a buscar a Deus em nenhum relacionamento diário. E não tem desculpa de não ter tempo, né? Não tem desculpa de não ter tempo, né? De levantar um altar dentro da minha própria casa, com a minha própria família, sabe? Porque, até abrindo aqui um pouquinho sobre uma experiência pessoal, eu sou fruto de culto doméstico. Eu confessei Jesus dentro da minha casa. Quando eu era criança, aos 7 anos de idade, eu lembro ainda, como se fosse hoje, de que nas segundas-feiras não havia nenhuma programação no culto, de culto formal dentro da igreja, mas tinha culto lá em casa. E naquela época não havia as ferramentas, os materiais, os treinamentos que a gente tem hoje, não. Eu lembro que meu pai chegava, pegava aquela Bíblia zona dele, da capa preta, né, chamava eu, minha mãe, minha irmã, que ainda era mais nova do que eu, minha irmã na época tinha 2 anos de idade. Né? Já ouvia, né? Já ouvia, não, vamos aqui. E meu pai pegava ali aquela palavra, pregava pra gente, né? E eu lembro como se fosse hoje, quando eu completei meus 7 anos de idade, comecei a ter a noção do certo e errado, meu pai abriu aquele livretinho das 4 leis espirituais e pregou para mim. Então eu confessei Jesus dentro da minha casa. E aí, depois eu confirmei a minha decisão na igreja, publicamente, com a congregação. E isso foi uma coisa que se perdeu ao longo dos anos, sabe? E você citou agora há pouco, ensina a criança o caminho em que deve andar. Sabe, muitos pais, infelizmente, acham que eu criei meu filho dentro da igreja e hoje ele está desviado, pastor, não sei o que aconteceu. Esse é o problema. Porque existe uma grande diferença entre você ensinar para o seu filho o caminho da igreja e o caminho do Senhor. Então, do mesmo jeito que acontece hoje dentro das escolas, isso repercute na igreja. Os pais chegam com as crianças dentro da igreja, entregam para os professores da salinha, tá aí, e joga em cima do professor do departamento infantil toda a responsabilidade de formar caráter cristão. Nós estamos tendo hoje aí uma geração violenta, depressiva, uma geração que não tem valores morais, porque infelizmente as famílias deixaram de adorar o Senhor dentro dos seus lares. Às vezes se reúne para assistir um futebol, para assistir uma novela, para maratonar uma série. Vamos maratonar a Bíblia com nossos filhos, gente. Sabe? Vamos começar a maratonar a Bíblia com nossos filhos. Vamos fazer um game bíblico de perguntas e respostas dentro de casa. E criança hoje em dia é tudo uma mais inteligente que a outra. Para aprender, aprende mais rápido do que nós, né? Às vezes. Exatamente. E até os horários, né? Como você citou, às vezes um trabalha, outro estuda, fica difícil de se encontrar. Mas, gente, agora não tem mais desculpa. Nós precisamos entronizar Deus dentro de nossas casas. Então, acho que esse é o maior benefício dessa pandemia. Ou a gente pratica o cristianismo, porque para mim cristianismo não é religião. Para mim cristianismo é relacionamento com Deus. Ou a gente pratica o cristianismo, ou então a gente vai morrer espiritualmente. Sem falar nas famílias, né? Tem muitos pais de família, né? Que não tinham tempo para os seus filhos, não tinham tempo para a sua esposa. Exato. E tem esse momento agora de você estar dentro da sua casa para ter momentos com a sua família, estar mais junto da família, né? E eu creio também que depois que passar esse período, muitas vidas, mas muitas vidas mesmo, vão vir para Cristo. Com certeza. Deus está no controle de tudo. Tem famílias que estão perdendo um ente querido que perdeu sem falar o quanto o amava, o quanto ele era querido, e não teve essa oportunidade, né? E creio que muitos vão voltar para Cristo, vão se reconciliar, como os muitos já estão voltando, né? Quando a nossa igreja voltar, quando tudo isso voltar, eu creio que vai estar tudo lotado, em nome de Jesus. Em nome Amém? de Jesus. Vamos a mais uma pergunta, pastor. Pastor, para quem não sabe, né, quem chegou agora, a gente estamos com o secretário estadual de missões. É uma honra. Pastor, tem quantos anos de missões? Trabalhando na obra? Olha, fazem 30 anos. Só 30 anos. Não é para qualquer um não, viu? Aí a pessoa olha assim, o pastor tá dentro do formal? Não, eu comecei cedo. Não é para qualquer um. 30 anos de missões. Aí a pergunta é:
Como é a vida de um secretário estadual de missões? Como é estar à frente da vida de um secretário estadual, estar à frente, tem dor de cabeça? Na verdade deve ter, né? Mas nos conte aí como é estar à frente. Olha, a Secretaria Estadual de Missões é um enorme desafio, né? Por quê? Porque você precisa dar um direcionamento. Hoje a igreja quadrangular no Brasil, no nosso estado, são cerca de 160 igrejas. Então são 160 igrejas que esperam de você o direcionamento, né? É uma agenda muito maluca, que não tem horário, não tem dia, né? Ao mesmo tempo, sou pastor de uma igreja local, de Quadrangular Serrinha 2, e tem família, eu preciso também pastorear minha família, né? E, aliás, é um recadinho para os homens, viu? Você é o pastor da sua família, então pastoreie a sua família. Glória a Deus. Então, qual é... As pessoas perguntam assim, pastor, como é que o senhor dá conta? Eu digo, primeiro, graça de Deus. E segundo, organização e disciplina. Se não tiver organização no seu tempo... Exatamente. O tempo é algo muito precioso para Deus. E se você fala assim, eu não tenho tempo, eu digo assim, querido, não chame Deus de mentiroso. Porque a Bíblia diz que há tempo para todas as coisas. O que deve acontecer é que você não está sabendo administrar bem o seu tempo. Ou você pode estar com prioridades invertidas. Se você focar nas prioridades corretas, você vai ver que existe tempo. Porque Deus ele nunca vai chamar desocupados. Se você ver biblicamente, todos que foram chamados por Deus eram pessoas que estavam trabalhando. Eram pessoas que já tinham uma rotina. Já tinham uma ocupação, né? Uma ocupação. Então, estar na secretaria, as pessoas às vezes veem muito, né, os frutos do trabalho. Mas existe muita renúncia, muitas lágrimas, né? Existe muita intimidade com Deus para poder buscar na fonte, para poder passar o direcionamento. Eita, Deus não é para qualquer um, não. Está à frente, viu? Uma pergunta, pastor. Após essa pandemia, né, o senhor acha importante continuar os trabalhos por meio das redes sociais? E de que modo ele pode acontecer, caso o senhor queira continuar, né, com os irmãos, para que eles não substituam a congregação pelas redes sociais, né? Porque pode acontecer muito disso, né? Estou aqui na minha casa, estou assistindo culto online, né? A gente tem que aproveitar a ferramenta, né? Sim, é verdade. E certamente poderá acontecer isso com alguns desse comodismo. Eu acredito que o trabalho com as mídias sociais, sim, ele deve continuar. É uma excelente ferramenta. É uma excelente ferramenta, até porque nós conseguimos alcançar pessoas que não necessariamente vão estar dentro da congregação, né? Agora, como isso deve ser feito? Apesar de sabermos que a igreja ela não é uma estrutura física, a igreja ela é a reunião de crentes em Jesus, mas é interessante a gente observar as características de uma igreja saudável. E quais são as características de uma igreja saudável? Eu resumiria em 3: adoração, comunhão e serviço. Nós podemos adorar Deus nas nossas casas, como nós colocamos? Sim. Mas aí entra a comunhão. A comunhão, ela diz respeito a servir uns aos outros. Então, é necessário que a gente retorne às nossas congregações, como antes da pandemia nos reunimos, porque é na congregação que temos a oportunidade de servirmos uns aos outros de maneira presencial. Há pessoas que necessitam de um abraço, necessitam de um olho no olho, necessitam de um calor humano que a rede social não pode dar. Por exemplo, eu estou dando plantão pastoral na minha igreja local para atender exatamente essas pessoas que estão sentindo falta de esse face a face que a rede social às vezes não pode dar, né? Então, esse serviço mútuo de um estar cuidando uns dos outros só vai ser possível quando nos congregarmos. Ter o diálogo pessoal mesmo, né? O ar-condicionado está abençoando a minha voz, né? Então, nós precisamos conscientizar a nossa membresia de que precisamos servir sim uns aos outros, né? Precisamos desse calor humano. E certos tipos de serviços comunitários só pode ser possível quando nos congregarmos.
E a terceira marca de uma igreja saudável é a proclamação. Glória a Deus. Uma igreja organizada enquanto congregação, ela vai poder proclamar, mas proclamar de uma maneira, eu diria, não mais abrangente, mas eu diria em outras frentes. Porque, por exemplo, eu falei agora que nós podemos proclamar de maneira digital, mas uma igreja organizada em congregação, ela pode enviar missionários, ela pode abrir novas igrejas, ela pode ofertar mais, É verdade. ela pode clamar juntas. Então, a congregação ela vai ter A união. Né? essa marca de uma igreja saudável, né? Essa unidade, essa força propulsora que no momento de distanciamento a gente não vai poder ter, que é a marca da comunhão, de estar servindo uns aos outros, além da mídia social, principalmente no que diz respeito ao calor humano. E essa organização em congregação vai nos possibilitar o enviar, né, os missionários, o plantar novas igrejas, o ofertar. Então, existem coisas que só a congregação pode suprir, né, que infelizmente a mídia social não supre. Então, é dessa maneira que eu acredito que deve se continuar, mas trazendo essa consciência, né, dos irmãos, que para sermos uma igreja saudável não podemos esquecer da comunhão, desse serviço mútuo, cuidado mútuo e da proclamação nessas outras frentes. Pastor, vamos à nossa última pergunta. Eu vou pedir para o pastor, já que tem 30 anos, né, pastor, contar apenas uma ou duas experiências bem marcantes, né, sobre o evangelismo, né? O pastor deve ter passado por uma experiência bem marcante, que o senhor possa estar passando uma para a gente estar um pouco mais avivado. Olha, uma experiência que me marcou muito, né? Foi o quê? Eu estava na Romaria de Juazeiro. E era um impacto que estava acontecendo, nós estávamos saindo para evangelizar de manhã, de tarde, de noite. E aí havia uma escala de revezamento para que as equipes também saíssem nas madrugadas. E eu estava na Praça do Socorro, em Juazeiro, e a minha equipe caiu para ir na madrugada na quinta-feira, ou seja, a gente já estava exausto. Cansado, né? Cansado. E eu queria muito ficar. Eu digo, Deus, eu não quero ficar. Reclamei. Eu digo, puxa, isso é loucura. A gente sai de madrugada, depois de sair de manhã, de tarde, de noite. Mas fui. Preferi obedecer e fui. Estava eu e um missionário de Recife. Encontramos um senhor na praça. Havia viajado 16 horas no Pau de Arara. Estava passando mal. Você chama... A guarda municipal não vai, SAMU não aparece, polícia não aparece, e a gente ali conversando com aquele senhor, com ele ali nos braços. Quando falo de Jesus para ele, e ele disse, eu disse para ele, seu João, você confessa Jesus? Aperte a minha mão. E ele me fez um sinal apertando a mão. Quando ele confessa Jesus, ele morre nos meus braços. Eita Deus. Ali eu sento na praça, procurando sinais vitais. Havia uma equipe de enfermeiros e médicos com a gente também fazendo um evangelismo social com a gente ali. Atestaram a morte dele e eu abri o pranto. Eu disse, Deus, me perdoa pelo meu egoísmo. Eu queria ter ficado dormindo. Eu nunca tive tanta certeza de estar no lugar certo, na hora certa, fazendo a coisa certa, do que naquele dia. E a partir daquele dia eu entendi que no reino de Deus não existe eu não quero, eu não gosto, eu não posso. Existe o negue-se a si mesmo, para que ele cresça, para que ele apareça. Deus. E uma alma foi salva, mais uma alma foi salva para a honra e glória do Senhor, né? Gente, você que assistiu nossa live, queremos agradecer, que você tenha sido bastante abençoado, possa estar usando a sua rede social para evangelizar, para falar do amor de Deus, para salvar principalmente sua família, se reúna na sua casa, lê a Bíblia, faça o ID do Senhor. Não tem desculpa, você tem tempo, aqueles que querem continuar trabalhando, dá para continuar evangelizando através das redes sociais. Queria pedir para o pastor estar nos abençoando com a oração final, pastor Antônio, para a gente estar encerrando, amém? Amém. Pai, eu quero te agradecer pela oportunidade de glorificar o teu nome juntamente com os meus irmãos Senhor, aqui reunidos e os que nos acompanham agora através dessa live. Senhor, em nome de Jesus, que o teu coração queime em nosso coração, que o teu Espírito nos leve e nos impulsione a testemunhar do Senhor em tempo e fora de tempo,
Que Teu Espírito Santo jamais deixe apagar em nossos corações a chama missionária, Pai. Que tenha em nós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, para que nós possamos alcançar os não alcançados, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, né? Que o Senhor possa estar abençoando a cada um. Queria chamar o Alexandre, nosso líder também de missões aqui. Amém, glória a Deus, né? Eu gostaria aqui de agradecer aqui a Deus, primeiramente, aos meus pastores, ao pastor Antônio José, por estar conosco, ao nosso líder de missões, Jonathan, e mais uma rede com a juventude concluída, com sucesso, tá? Glória Na a próxima Deus. semana nós teremos o que, Júlio? Dia dos Namorados está chegando, né? E aí vai ter o namoro que Deus quer pra mim. Então, com o tema O Namoro que Deus Quer Pra Mim, na próxima semana. E a juventude é isso, nós estamos trabalhando, estamos todos os dias aí na luta, né? E evangelizando pelas redes sociais. Isso é bom, né? Fiquem com Deus. Já nós temos o culto, né? Na IG Farias Brito, você vai lá e assiste nosso culto com o nosso pastor. Sábado nós temos rede de jovens, com o tema inspiração, tá bom? Então agradeço a todos vocês, o pastor também, né, o nosso pastorzão aqui e o nosso líder de missões. Amém. Glória a Deus. Deus possa estar abençoando cada um.